Pessoal, vamos analisar as possibilidades de classificação do Corinthians. Os jogos do final de semana estão começando agora. Guarani e Botafogo estão empatando o seu joguinho 1-1. O jogo que não tem muito valor para o Botafogo de Ribeirão Preto, já que não tem mais chance de classificar e dificilmente será rebaixado. Já por outro lado, o Guarani luta contra o rebaixamento. Agora, o jogo que interessa no momento, né, entre os grandes aí que estão lutando pela classificação, o Corinthians, que está numa situação talvez a mais difícil, está vencendo o seu jogo de 1-0 até o presente momento contra o Santo André, algo que a gente já tinha mais ou menos previsto aqui no campeonato, aqui no canal ontem. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar os dados do Corinthians que trazem ele para esse jogo e assim a gente poder entender se existe ainda esperança para que o Corinthians vá para a próxima fase. Aqui não é questão de achismo, nós vamos analisar os dados, as estatísticas do Corinthians nos seus últimos 4 jogos. Então vamos ir aqui no Power BI, uma excelente ferramenta de análise de dados, e vamos começar aqui a ver o que foi construído até agora, tá? Então eu trouxe alguns indicadores para vocês e vamos ver aqui, ó. Até agora o Corinthians fez nos últimos 4 jogos, ele teve 2 vitórias, uma derrota e um empate. E é importante ressaltar que a maioria dos últimos jogos do Corinthians, tanto as 2 vitórias quanto a derrota, foram fora de casa, tá? Aliás, tanto as 2 vitórias quanto o empate foram fora de casa. A derrota que ele sofreu foi em casa. Nos últimos 4 jogos, o Corinthians teve 9 gols marcados e 4 gols sofridos. Teve uma média de 57,75% de posse de bola, ou seja, na maioria dos jogos ele tem a maior posse de bola. Tem uma média de 457 passes por jogo e uma média de precisão de passes de 81%, ou seja, a cada 10 passes o Corinthians acerta 8 e erra 2. E a média de passes errados do Corinthians por jogos é 82 passes. Embora a gente possa considerar que 80% seja um bom número, eu acredito que esse seja um fundamento que precisa ser treinado no Corinthians e você vai entender já já por quê. E outra coisa que a gente tem aqui, outro indicador importante, grave esse número porque daqui a pouco eu vou te mostrar o que pode ser um indicador que vai ajudar o Corinthians a se classificar ou não. 17 finalizações por jogo. Grave esse número. 457 passes e 17 finalizações por jogo. E agora a gente vai analisar aqui individualmente tantas finalizações, faltas sofridas, escanteios para cada um dos adversários que foram enfrentados. Então, nos últimos 4 jogos, nós tivemos aí o Corinthians enfrentando Ponte Preta, Cianorte, Botafogo de Ribeirão Preto e também o Palmeiras. Sendo que contra a Ponte Preta foram 26 finalizações, contra o Cianorte foram 17, contra o Botafogo foram 13 e contra o Palmeiras foram 12. Um total de 19 faltas sofridas contra o Palmeiras, 15 faltas sofridas contra a Ponte Preta, 11 faltas sofridas contra o Botafogo de Ribeirão Preto e 10 faltas sofridas contra o Cianorte. Então foram muitas chances criadas ali ao longo do jogo, principalmente faltas, né, contra os adversários. E também escanteios, o Corinthians teve 16 escanteios contra a Ponte Preta, esse é um número absurdo, e aí por isso que eu quero que você grave ali os números de finalizações do jogo, mas foram 16 escanteios contra a Ponte Preta, 7 escanteios contra o Cianorte, 3 escanteios contra o Palmeiras e 1 escanteio contra o Botafogo. E isso aqui, esses 3 indicadores de finalizações, faltas sofridas e escanteios nos mostram o poder ofensivo do Corinthians. É um poder até considerado quando é um time que geralmente tem a fama de ser retranqueiro, né, de ser um time mais para defesa. Se você fizer uma comparação entre as finalizações realizadas e as finalizações sofridas, contra o Palmeiras, o Corinthians então ele fez 12 finalizações e sofreu 19. Contra o Botafogo ele fez 13 e sofreu 18. Contra o Cianorte ele fez 17, talvez aí o melhor jogo do Corinthians junto com o da Ponte Preta nesse sentido, e sofreu 11. E contra a Ponte Preta, ali é onde o Corinthians botou o maior volume de jogo, fez 26 finalizações contra 4 do adversário. E agora a gente vai olhar alguns indicadores aqui que vão te mostrar a questão de defesa, né, o poder de defesa do Corinthians. Então, desarme. Contra o Palmeiras, o Corinthians desarmou 17 bolas, contra o Cianorte 14, contra o Botafogo 13 e contra a Ponte Preta somente 8 desarmes foram realizados. Já as defesas do goleiro, a maioria aqui do Cássio, né, foram 7 defesas contra o Botafogo, 6 defesas contra o Palmeiras, 3 defesas contra o Cianorte e apenas uma defesa contra a Ponte Preta, que teve poucos chutes a gol, apenas 4. Bolas perdidas, e aqui começa o problema, pessoal. Daquela média de passes que a gente considerou ali, se você for analisar os desarmes do adversário, ou seja, não necessariamente um passe, mas bola que o adversário tomou do Corinthians. Então foram 20 desarmes do Palmeiras, sendo que o Corinthians realizou apenas 17. 16 desarmes da Ponte Preta, que venceu o Corinthians, sendo que o Corinthians realizou apenas 8 desarmes, metade dos desarmes da Ponte.
Contra o Cianorte, onde o Corinthians fez muitos gols, ainda assim, o Corinthians realizou 14 desarmes e perdeu 15 vezes a bola. E somente contra o Botafogo, que o Corinthians teve a maioria, realizou 13 desarmes enquanto perdeu a bola 12 vezes. E esses dois indicadores mostram que o time tem muita dificuldade de se manter com a bola. Perde-se muito mais a bola do que se ganha. De 4 jogos que a gente analisou, em 3 o Corinthians entregou mais a bola do adversário do que roubou a bola deles. E isso pode ser muito preocupante no sentido de classificação. E para que a gente possa acompanhar o jogo rapidamente, eu fiz uma análise aqui de alguns indicadores preocupantes. Então o primeiro indicador que a gente tem é que o Corinthians precisa de 8 finalizações para se realizar um gol. Então o Corinthians precisa chutar a bola 8 vezes a gol para poder fazer um gol. E aí, se a média do Corinthians é 17 finalizações por jogo, que foi o que a gente anotou agora há pouco, e ele precisa de pelo menos metade disso para se fazer um gol, então tem que tomar muito cuidado, porque se você fizer poucas finalizações no jogo, você realmente vai acabar perdendo o jogo, às vezes por 1-0 ou 2-0, vai ficar uma situação complicada. Então vai perder por 2-1, não vai conseguir fazer os gols necessários. Outra coisa, das 17 finalizações em média que ele teve nos últimos 4 jogos, a gente teve uma média de 2 impedimentos por jogos. E nós tivemos uma média de 5 defesas do adversário e uma média de 7 chutes para fora. Então se você somar 7 chutes para fora, com 5 defesas do adversário e 2 impedimentos ali de jogadas, né, que não necessariamente vão virar finalizações, mas são jogadas de ataques, ou seja, a cada movimento ofensivo do Corinthians, a cada movimento de ataque, nós temos ali então a possibilidade de 7 para erros, 5 para defesa do adversário e de 2 para impedimentos. Se você somar tudo isso, você vai ter 14 dos ataques do Corinthians sendo desperdiçados. É claro que o impedimento ele não entra na somatória de finalizações, que dali seria talvez um total de 19, né? Mas se você pensar que eu vou ter 17 finalizações em média por jogo, e dessas daí, pelo menos 14 eu vou desperdiçar, sobrando 3 para mim tentar fazer o gol, esse para mim é o maior problema que o Corinthians enfrenta hoje, ou seja, precisão quando está com a bola no ataque. Tá? E não necessariamente isso é culpa de um ou outro atacante, tá? Depois podemos até fazer uma análise, caso vocês queiram, sobre o ataque do Corinthians, sobre os jogadores, sobre o meio de campo. A gente pode fazer análises individuais também utilizando essa ferramenta. Vamos falar também sobre a parte, né, mais de controle de bola. O Corinthians fez 63 desarmes, tá? Dos seus adversários ao longo das 4 partidas, e ele acabou fazendo com que seus adversários defendessem a bola 26 vezes. O Corinthians teve um total de 1.827 passes contra um total de 1.171 passes do adversário. Ou seja, ao longo do jogo o Corinthians pede muito mais a bola, toca muito mais a bola, provoca muito mais o jogo do que o adversário, que às vezes fica esperando uma oportunidade. Como a gente já viu, o Corinthians tem uma média de posse de bola de 57%, com a média de passes de 457, 82 passes errados, sendo 329 passes errados ao todo, tá? 882 passes errados por jogo e 329 ao todo. Já os adversários erram menos, eles têm 280 passes errados na somatória dos 4 jogos, isso também porque acabam fazendo menos passes ao longo do jogo. Então, para mim, os principais indicadores que mostram um cenário difícil que o Corinthians está no momento é a dificuldade de fazer gols, porque as suas jogadas ofensivas, a maioria delas são desperdiçadas, como esses números mostram pra gente. Aí não é questão de achismo, são os dados falando. E tem outros indicadores que eu poderia trazer para esse vídeo também, para fazer uma análise mais completa e mais detalhada, mas eu prefiro agora acompanhar as rodadas do Paulistão e ver se o Corinthians vai conseguir se classificar ou não. Lembrando que aqui estamos analisando somente o Corinthians, não estamos analisando os indicadores dos 2 adversários que estão disputando essa vaga com ele. Mas se você quer que eu faça análise de outro time do Paulistão, Palmeiras, São Paulo ou Santos, deixa aqui nos comentários para a gente trazer análises para vocês dos times do Campeonato Paulista. Um grande abraço e até o próximo vídeo.